começando a ver agora. Então, hoje a gente vai começar a ver a respeito da auditoria. Então, tem planejamento, tem tipos de auditoria, certo? O que vocês podem me falar a respeito das auditorias? Ó, eu só participei de uma até hoje, que foi na Embraer, né, enquanto eu estava de estagiário, porque era o centro de serviços, então, como tem manutenção, tem várias normas específicas que eles têm que seguir, que é diferente da linha de produção. Então, vinha primeiro um auditor interno nosso, né, para verificar o que que a gente podia ajustar, que estava fora da norma, o que mudou. E depois vinha um responsável da FAA, né, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, e ele avaliava se estava de acordo, se não estava, se tivesse alguma coisa fora do padrão, do que eles consideram como adequado. Ele sinalizaria para nós, ó, na norma tal, 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 é, diz que tem que estar assim, assim, assado, de você está assim, assim, assado. Então aí a gente teria, acho que mais uns 15 dias para colocar aquilo ali num padrão, e mesmo assim tomaria uma saque, né? Mas ainda assim teria mais um tempo, isso para não perder contratos. É, isso aí. É, foi interessante o que você falou, porque assim, Que as o auditorias. fone dele não é adequado. Ô, Litiane, eu nunca passei por auditoria, nem sei como funciona. Não! Você nunca Não, trabalhou numa empresa que teve auditoria, que teve alguma certificação, qualquer certificação? eu trabalhei na empresa que tinha ISO, mas não cheguei a participar da auditoria. Não. E nem ouviu falar assim de como que era, nem nada. Não teve contato Não, nenhum já com a ouvi falar, auditoria. mas nunca participei. Nunca fui auditado. Nunca foi auditado, nunca assim, trabalhou num processo de organização para auditoria. Não. Tá ok. Então, assim, para a gente falar de auditoria, não tem como a gente falar de auditoria sem falar de certificações de sistemas de qualidade. Então, a que a gente mais conhece são as normas ISO, que tem o selo de certificação, né? E para que você consiga esse selo de certificação, há necessidade de passar por auditorias. É interessante a gente lembrar que não é só a implantação da ISO que precisa de uma auditoria. O processo de auditoria existe, aqui embaixo nós vamos falar, existe o processo interno, existe uma auditoria que pode ser realizada pelo fornecedor e auditoria externa. Então, existem é, e- N certificações, muitos tipos específicos de certificações que exigem auditoria. Então, quando uma empresa ela busca uma certificação, ela precisa ser auditada para ter a certeza de que ela está dentro do padrão pertinente àquela certificação. Então, no caso aqui do nosso curso, nós estamos nos referindo mais às normas mais conhecidas, que são mais abrangentes. No caso, por exemplo, as ISOs, né? Nós falamos sobre a ISO 9000, que abrange o sistema de qualidade. Tem a ISO 14000, a ISO 18000, que é muito conhecida, a parte ambiental, ISO 22000 agora também, enfim. Então, quando a empresa ela vai ter uma certificação, ela precisa ser auditada, ela se prepara para isso. E é como se fosse uma prova, para ela ter um direcionamento do quanto ela está preparada para aquela certificação. Então, a auditoria interna, ela serve justamente para isso, para orientar as pessoas que estão trabalhando nesse processo de implantação, para saber o quanto ela está coerente com aquilo que está sendo pedido naquela certificação. No caso da ISO, nós temos um padrão, esse padrão ele é
ele é seguido, quem rege esse padrão da ISO no Brasil, como ela é uma norma internacional, então cada país tem o seu órgão que faz o regimento e o controle dentro do seu país. No caso do Brasil, nós temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa ABNT, ela que cuida da ISO. E aí, quem que valida a ISO? Quem que vai emitir o certificado? É uma certificadora que é credenciada. Ela está é, licenciada para realizar a emissão da certificação, do selo de certificação. Quem faz isso, quem é o órgão mais conhecido que faz isso no Brasil é o Inmetro. Então, ele que emite esse selo de certificação, mas eu acredito que deve ter mais alguma empresa que agora eu não me recordo, mas é um Inmetro que faz essa emissão. E aí, quem que valida? Quem que faz essa auditoria? É o Inmetro? Não. É a BNT? Também não. Quem vai fazer a auditoria, que nós chamamos de auditoria externa, é uma empresa que é credenciada, que vai fazer esse trabalho de implantação e depois ela vai fazer auditoria. Depois vem alguém credenciado ao Inmetro que vai validar tudo isso. Mas até chegar nesse nível de validação para poder emitir o certificado, é um caminho longo que é percorrido, principalmente para poder fazer a correção de não conformidades, adequar de forma correta a estrutura da empresa. E então, para isso, existem as auditorias internas. Elas ajudam a fazer essas correções antes que seja feita a auditoria externa, justamente para que não corra o risco deles não terem esse selo de certificação aprovado. Então, eles se preparam para isso. É, um dos modelos de auditoria que é feito interno e também pode ser feito externo e que não há selo de certificação é o modelo 5S. Então tem uma aula que vai falar, que está disponível para vocês, que fala somente sobre isso, sobre o modelo 5S. E o modelo 5S ele é uma metodologia, um conceito de trabalho que as empresas elas aplicam isso com a finalidade de melhorar a estrutura e tudo mais, e em questão de desperdício, readequação, uma série de fatores, né, físicos também. E não existe uma certificação, um selo de certificação 5S. Porém, as empresas têm muito interesse na implantação pelo benefício que traz esse método. Melhoria no processo, na produtividade, redução de desperdício. Então, eles preparam, né, eles é, encontram, né, contratam uma consultoria, uma empresa de consultoria, que é especialista na implantação específica, no caso 5S, e essa empresa ela vai treinar pessoas capazes de realizar essa auditoria interna dentro desse processo de implantação. Então, o que vai acontecer? Essa auditoria interna, esses auditores internos, eles vão ser treinados, eles vão receber informações, eles vão disseminar essas informações entre os demais, eles vão orientar, vão conseguir ter um olhar diferente para a empresa. Eles vão chegar, eles vão tentar identificar aqueles pontos que estão sendo abordados, o que serão abordados, os pontos que têm que ser melhorados. Então, eles conseguem fazer esse trabalho. E com isso, já conseguem trazer uma série de alternativas para a correção daquelas não conformidades. E aí isso melhora o processo de implantação. Aí consegue fazer um processo de implantação mais rápido. Então, uma empresa que tem algum selo de certificação tem auditores internos, né? Dificilmente uma empresa ela vai contratar
só consultoria externa para implantar. Geralmente, ela vai trabalhar em cima dos próprios colaboradores para que eles realizem essas atividades e contribuam para uma outra etapa. Essa outra etapa seria esses auditores externos, que eles são totalmente é, neutros dentro do processo, e aí eles vêm com o intuito de validar aqueles processos. E aí, por eles estar de fora, muitas vezes eles conseguem vir com outro olhar. E aí conseguem identificar coisas que os auditores internos, por estarem envolvidos constantemente naquele processo, acabam não vendo ou passando despercebido. E aí essa pessoa externa, ela consegue ter essa visualização, né? Consegue ter um olhar mais crítico, né? E neutro, né? A auditoria dos fornecedores, que aqui é chamada de auditoria de segunda parte, ela é bem interessante porque quando, por exemplo, a ISO, vamos falar da ISO. Na implantação da ISO, quando é uma indústria, uma empresa que trabalha com processo de manufatura, existe a necessidade de ter auditoria nos fornecedores para garantir a qualidade na entrega de matéria-prima, por exemplo. Então, é muito comum a realização desse tipo de auditoria. Geralmente, essa auditoria ela fica entre o processo de auditoria interna e o processo de auditoria externa. Antes do processo de auditoria externa, é feita a auditoria desses fornecedores. É um processo complicado, porque às vezes você tem um fornecedor muito bom, mas é um fornecedor que não se enquadra dentro dos requisitos necessários para manter um padrão de qualidade exigido pelo, pelas normas da ISO. E aí você precisa ou adequar o fornecedor, ou o fornecedor vai ter que se adequar para continuar atendendo aquela determinada empresa, ou a empresa vai ter que procurar um outro fornecedor. É um processo bem complicado e não é um processo demorado também, porque daí existe a adequação de terceiros. Ô, Lid, até quando eu trabalhei na licenciada da Motorola, questão de atender o cliente, né? Então, tinham clientes que precisavam de contratos, eles tinham um contrato, então eles precisavam de uns documentos específicos, que eram próprios da empresa. Aí a gente falava, né, ó, é complicado, você é o único cliente que pede pra gente. Ela falou assim, não tem problema, se você não conseguir me atender, eu procuro alguém que atenda. Simples assim. E na questão que você falou da auditoria, não chega a ser uma auditoria para certificação, mas pelo que você comentou aí, quando eu trabalhei também com atendimento, a gente tinha uma coisa que chamava cliente oculto. Então a empresa contratava uma outra empresa com pessoas aleatórias que não tivessem relação nenhuma com nenhum dos funcionários que eles iam avaliar, e as pessoas iam à paisana como um cliente normal e avaliavam o nosso nível de serviço, se a gente estava no padrão da empresa, se a gente estava vestidos adequadamente, a postura adequada. Então, tudo isso era analisado. Até a forma da empresa manter um padrão, né? Eu já ouvi falar desse método. Ele é bem aplicado. No entanto, que existem empresas que só fazem isso. Contratam clientes ocultos para fazer isso. Não seria, na verdade, as empresas elas fazem esse trabalho mais para avaliar o nível de satisfação, o nível de qualidade do atendimento, do processo, enfim, no pós-venda, do que auditar propriamente dito. Porque o processo de auditoria que nós falamos aqui é um processo que envolve mais áreas, né? Então, não é uma auditoria, no caso que nós estamos falando de uma implantação de um sistema de qualidade. Então, os auditores internos, eles vão olhar áreas separadas, só que eles vão olhar como um todo e vão seguir um padrão de qualidade específico da norma.
Isso é uma coisa. Quando a gente tem esse trabalho externo de cliente oculto, a gente está querendo fazer uma espécie de auditoria também, mais específica, dentro de um processo específico, a fim de identificar questões, alguns indicadores que, teoricamente, eles querem melhorar, ou eles querem, ou não tá bom, ou eles querem aperfeiçoar de alguma maneira, ocorrer alguma mudança. Então, quando a empresa ela ele tem algum objetivo para isso, que não necessariamente seja uma certificação, entendeu? Esse tipo de auditoria, ele não tá atrelado a uma certificação. Não precisa estar atrelado a uma certificação. Claro que dentro de um processo de certificação da ISO, esse tipo de auditoria pode ocorrer. Claro que pode ocorrer. Até mesmo, por exemplo, para saber se o atendimento está sendo padronizado da forma correta. A Vivo, por exemplo, telefônica, ela fazia esse tipo de atendimento porque ela tem um protocolo padrão de atendimento, onde todos os colaboradores têm que atender o cliente da mesma forma, falando até as mesmas palavras de atendimento. Então, quando você liga num call center, você pode perceber que o sotaque muda, mas o modo operante não, né? Então, a forma com que é direcionado aquele cliente é padrão. E eles podem fazer isso de uma forma para auditar se o padrão está sendo mantido, esse tipo de avaliação. Mas não necessariamente eles estão fazendo isso porque eles estão buscando algum tipo de certificação de qualidade, por exemplo, entendeu? Pode ser um trabalho de rotina. E então, se você quer falar mais alguma coisa a respeito de auditoria interna, ficou claro? Deu para entender a respeito da auditoria interna? Deu sim, Lid. Tá. Então, a auditoria dos fornecedores, geralmente, ela está atrelada a uma certificação. Por exemplo, quando você vai implantar o modelo 5S, a forma, por exemplo, você tem um fornecedor que ele tem uma forma específica de entrega do seu produto. Você precisa que aquele produto seja entregue diferente para uma questão de armazenamento e tudo mais. Então, indiretamente, você não está auditando o seu fornecedor, mas você está adequando o atendimento daquele fornecedor para uma mudança interna que você teve dentro da empresa. Então, muitas vezes acontece isso. Por exemplo, matéria-prima. O descarregamento da matéria-prima era feita de uma forma X. Agora a matéria-prima ela tem que vir de uma carregada de uma forma diferente, porque ela será armazenada em outro local de outra maneira. Então são pequenas adequações, não chega a ser uma auditoria, mas são pequenas adequações. Quando a gente fala da ISO, eu preciso que aquele material, aquela matéria-prima, tenha uma dureza X, uma estabilidade Y, uma flexibilidade Z, ela tem que estar exatamente dentro daqueles padrões de qualidade, que você precisa que aqueles padrões sejam atendidos daquela forma. Aí o cliente te manda uma amostra, te manda um material, você faz uma amostragem, na amostragem não atende o seu critério específico. Aí o cliente te manda, novamente não atende. Então, o cliente ele vai ter que adequar a matéria-prima dele, ou a empresa vai ter que procurar um outro fornecedor, porque a matéria-prima dele é utilizada no processo de manufatura. E aí vai influenciar diretamente na qualidade. E aí o que vai acontecer? O meu processo produtivo, o meu produto final não terá a qualidade que eu estou considerando que terá, que deveria ter pelo menos. Por exemplo, a questão do suco. Vou falar do suco, que é algo que eu, que eu conheço um pouco, que eu posso dar como exemplo para vocês. Quando o suco de laranja, ele tem uma diferença de paladar
entre os países, certo? Existe a diferença de paladar. Então, em determinados países, eles preferem o suco mais amargo, com amargor um pouco maior. Então, é um padrão deles, um padrão do consumo. Então, as empresas que produzem, que embalam esse suco, ou que utilizam esse suco para algum outro suplemento, para adicionar alguma coisa, eles sabem já que o padrão ele tem que ser esse, ele tem que ser com nível X de amargor. Quando a indústria vai produzir esse suco, ela se atenta a isso. A qual a necessidade do cliente em questões de qualidade. Se não atender aos critérios mínimos de qualidade, aquele produto não pode ser enviado para determinada empresa. Então, eles fazem o quê? Eles fazem uma amostragem experimental, laboratorial, eles analisam antes de produzir aquele suco, para ver se aquele produto, aquela matéria-prima que vai ser usada para o suco, ela tem os critérios. Então, eles fazem uma análise para ver o percentual, quanto em percentual que vai atender o cliente. E se aquele percentual está dentro do esperado. Se tiver, eles colocam para o processo de produção. Se não tiver, eles têm que se adequar. Então, isso só para vocês terem uma ideia dessa questão de auditoria de fornecedor, tá? Então, aqui, a auditoria interna ou a primeira parte. Então, ela é realizada pelas próprias empresas. Então, as empresas, elas se organizam. Muitas vezes, a empresa, ela contrata uma consultoria para ajudar nesse processo de gestão, para direcionar os parâmetros e tudo mais. Mas, de modo geral, é uma responsabilidade da empresa realizar essa parte interna. E, então, o processo de auditoria interna, ele exige algumas etapas, tá? Então, seria a etapa de preparação, que é uma etapa que você vai analisar a documentação, analisar todo o programa de avaliação, fazer todo o planejamento detalhado de como vai ser essa auditoria, quando vai ser, de que forma que vai ser, quais são, sabe, será o escopo desse projeto. Essa é a primeira parte de um processo de implantação de qualquer sistema de qualidade, qualquer certificação. Então, a primeira etapa é essa. E eu posso dizer que antes dessa etapa de auditoria tem uma pré-etapa, que é a etapa do levantamento das informações, né? Para assim começar a fazer essa análise. Então, eu entraria meio que dentro da preparação. Esse processo de preparação é extremamente importante, envolve todas as pessoas, todos os gestores, né, no caso, não todas as pessoas, todos os envolvidos ali na gestão, que serão ou não auditores internos, mas que vão colaborar de uma forma sistêmica para o arranjo dessas informações, né, e poder elaborar o melhor planejamento possível, tá? Aí temos a reunião de abertura, que isso é bem objetivo, a avaliação da auditoria, quais foram as evidências que foram coletadas, isso é muito importante. A escolha dos auditores, ela também é uma etapa muito importante, porque tem que ser pessoas que queiram realizar esse processo de auditoria e que tenham condições de coletar essas evidências de forma muito efetiva. Ou seja, um auditor interno, ele não pode apenas querer ser auditor interno, ele tem que ter um conhecimento profundo sobre as etapas do processo da empresa, para que isso facilite no momento de realizar essa coleta de informações, tá? E aí essa pessoa ela vai realizar os relatórios com todas essas informações que foram coletadas e já consegue traçar algumas ações corretivas, que são muito importantes. No momento da coleta, muitas vezes, no momento que é identificada uma não conformidade,
o colaborador ele consegue identificar ali com as pessoas envolvidas quais seriam as ações mais pertinentes que trariam um benefício, né? Um benefício corretivo para aquele determinado problema. E aí ele consegue identificar isso e consegue relatar isso em relatórios, que depois isso vai ser analisado pelos gestores. E aí o que acontece? Essa correção, ela vai ter que ser realizada antes da continuidade das outras auditorias, né? A auditoria dos fornecedores, foi o que eu falei para vocês, da necessidade dos fornecedores se adequarem. Auditoria, é, auditoria externa, que eu falei para vocês, que é realizada por um auditor designado pelo Inmetro, e ele vai fazer essa certificação da empresa, tá? E até na aula da ISO, eu estou falando bastante sobre isso, acho que fica bem claro para vocês. Então, o primeiro estudo de caso. Vamos imaginar que o planejamento estratégico da sua empresa prevê um aumento de 30% da participação de mercado do seu produto carro-chefe nos próximos anos. É fundamental que se repasse essa informação para quais áreas? Então, vocês já estão fazendo aquele trabalho a respeito das áreas que vocês vão dividir, né, aí a empresa de vocês em áreas. Espero que vocês já tenham pensado nessa questão. E aí eu gostaria de saber de vocês. Quais áreas, primeiramente, vocês acreditam que é de extrema importância você passar essa informação? E o que essa informação, como que eles vão agir? De que forma que vocês imaginam que essa informação deve ser tratada? Eu acho que primeiro tem que passar para o planejamento, que aí eles vão analisar o quanto que vai ter que aumentar de compra de mercadoria, se vai alcançar o nível de estoque que a empresa detém ou não, se precisa arrumar um outro tipo de estoque, ou se precisa realocar os materiais. Então, mas Aí a partir daí o financeiro vai fazer outras avaliações, o que ele precisa para ter o dinheiro para ter aqueles materiais. E aí depois a produção é acionada para ser informado, ó, a gente vai aumentar a demanda. E aí, dependendo do o nível de produtividade de cada funcionário, talvez até o RH para aumentar a equipe aí, para poder alcançar para poder atender esses clientes, né? Desse aumento dessa demanda. Então, o planejamento estratégico da empresa, no caso aqui, quem passou essa informação, quem fez esse estudo, foi o planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico fez um estudo de mercado, onde conseguiu identificar, pela estrutura da empresa e tudo mais, essa participação de mercado no carro-chefe para os próximos 3 anos. Esse é o papel do planejamento. Planejamento estratégico, seja ele da área da qualidade, planejamento estratégico voltado para recursos humanos, então, enfim, independente da... Lídia, que assim, quando eu falei planejamento, desculpa, é que eu também não soube me expressar. É porque assim, na Embraer, a gente tem como área de planejamento o PPCP, que é da produção, né? Planejamento e controle de produção. Sim. Então, se eles sabem dessa demanda, então aí eles que vão verificar quais são os materiais que vão ser necessários. Isso eles já acionam para a logística. A logística verifica se tem o material, aciona a parte de compras. Compras verifica com o financeiro, questão de fornecedor, se tem, como é que fala? Se tem dinheiro, né, para poder adquirir tudo de uma vez, ou vai adquirir em partes, o que vai ser priorizado, e assim por diante. Mas o planejamento que eu me referi foi o planejamento de produção.
o que nós podemos considerar aqui como uma das prioridades nessa informação é a área de RH estratégico, né? Porque foi como você disse, exatamente isso, Bruna. A área de recursos humanos, ela precisa fazer o planejamento da demanda, né, futura, considerando os recursos que já existem e se há necessidade de recursos posteriores, né, futuros. Porque de estrutura, de planejamento, para que não haja, né, para que não ocorra uma perda de qualidade, tanto no processo de produção quanto no atendimento ao cliente, eles têm que garantir o quê? Capital humano para a realização dessas atividades a mais, porque eu estou dizendo que 30%, eu vou ter 30% de crescimento, e também a informação da produção. Então, o que envolve a produção? Envolve prestação de serviço, envolve suprimentos, envolve matéria-prima. Então, são coisas que andam juntos, né? Teoricamente, eu não posso ter um planejamento voltado apenas para a demanda de recursos humanos e não de recursos materiais. Então, tem que andar junto. Beleza? Então, eu vou mandar isso para vocês. A gente vai ler aqui e eu quero que vocês vou dar uns 10 minutinhos para vocês, uns 5 minutinhos, 10 é muito, né? 5 minutos para vocês pensarem sobre isso, para a gente discutir aqui. Eu quero que vocês pensem e argumentem bem. Pensem vocês como gestores. Então, estudo de caso, grupo motorizado. É o maior do setor de revendas de carros no seu estado. Começou como concessionária GM em 1978, deixando a marca para trabalhar no ano seguinte com modelos da Fiat, em 4 lojas. No final de 1999, surgiu a oportunidade de voltar a trabalhar com a GM, e para isto foram compradas mais 3 concessionárias que estavam fechadas. Hoje tem 7 lojas espalhadas em uma região geográfica, cortada por inúmeras vias de acesso importantes para outras regiões do estado, e com população em crescimento e de bom poder aquisitivo. O grupo motorizado vendeu em 2002 20 mil carros e espera aumentar esse total em 20% em 2003. No último ano, demonstrou também eficiência e baixo custo das operações e dos recursos, assim como disponibilidade e desempenho da assistência técnica ou serviços pós-vendas. Aqui ou é e serviços pós-venda, tá? Digitei errado. Tem 7 gerentes gerais, um para cada loja, e 3 gerentes de holding, que se deslocam frequentemente de uma loja para outra. O seu trabalho consiste em cortar custos, melhorar a eficiência e alinhar as operações de cada loja com a estratégia global do grupo. Todas as negociações com as montadoras são feitas diretamente pelos gerentes gerais de cada loja, que tomam as decisões pensando apenas nas operações locais da sua filial, sem levar em conta a estratégia global do grupo. Quando essas decisões contrariam padrões de conduta do grupo, os gerentes de holding têm o poder de intervir. Por exemplo, um dos gerentes gerais de uma empresa negociou uma promoção específica com a Fiat, na qual todo carro vendido seria entregue com 2 acessórios gratuitos, a serem escolhidos pelo cliente, entre pintura metálica, vidro elétrico, vidro traseiro, térmico, direção hidráulica e retrovisor elétrico. As vendas dessa filial, só no primeiro fim de semana da promoção, bateram recordes mensais. Mas as entregas de todo o grupo ao longo dos 3 meses seguintes, né, as vendas foram caóticas,
como a maioria dos clientes, ali está escrito errado, mas depois eu corrijo para vocês, escolheu direção hidráulica e vidro elétrico, a oficina central do grupo teve que arcar com as instalações, alterando todo o fluxo da produção. Considerando os aspectos de qualidade no atendimento, no processo de produção e no atendimento ao cliente, neste caso, foram prejudicados pelas decisões que foram tomadas? De que forma? Você acha que... Deixa eu aumentar aqui agora, para vocês conseguirem ver aqui. Então, considerando os aspectos de qualidade no atendimento, no processo de produção e no atendimento ao cliente, nesse caso, foram prejudicados pelas decisões que foram tomadas? De que forma? Você acha que o planejamento e as políticas do grupo motorizado devem ser centralizadas ou descentralizadas? Justifique indicando vantagens e desvantagens. Eu vou deixar 5 minutinhos para vocês pensarem nas respostas, tá bom? Tá ok, você vai chamando um por um pra gente responder? Vou. Tá ok. Ó, vou dar 5 minutos. Marcar aqui no relógio 5 minutos para vocês pensarem nas respostas aí. Podem anotar aí, depois vocês tiram foto e me mandam. Eduardo. Vou começar com o Eduardo, que ele me mandou as respostas aqui. O que você acha? Leia para mim. Eu enviei para você, mas vou ler. Deve ser centralizada, porém, no caso regional, deve levar em consideração as vantagens da demanda e o cliente desejado, buscando um planejamento com os gerentes, holdings que tenham uma visão ampla do negócio e das estratégias pertinentes que devem ser abordadas. Tá. Acho que é isso. Mas e no caso dessa decisão que eles tomaram, o que você achou? Você achou que prejudicou a tomada de decisão? Prejudicou porque não teve uma questão financeira envolvida, né? Eles se preocuparam só com a parte deles, mas é a parte do grupo num todo, né? Acabou sendo prejudicado porque não conseguiu cumprir a demanda. Uhum. Ok. Alessandra. Muito obrigada, Eduardo. Expõe. Lid, pelo que eu entendi aqui, eu acho que a tomada de decisão foi prejudicial também, porque não foi envolvido todo o grupo e eles tomaram uma decisão ali só entre eles e aí com isso acabou prejudicando e tendo uma deixa eu ver aqui o final. Acabou prejudicando as vendas do grupo inteiro. Acho que foi mais ou menos isso. A resposta ficou meio redundante, né? Teve que arcar com as instalações, de produção. Pelo que eu entendi, o que teve aqui prejuízo foram nas oficinas, é isso? Porque eles tiveram que arcar com as instalações e tiveram que alterar o fluxo de produção. Ah, não, na produção. Tiveram que alterar, não tomou as decisões juntamente com o grupo todo e tiveram que alterar toda a linha de produção. É isso mesmo? Sim. Algum dos pontos a serem notados é esse, sim. Tem mais alguma coisa? Então, você achou que foi prejudicado a tomada de decisão, porque não foi pensado no todo. Acho que não envolveu todo mundo, né? Se tivesse envolvido todos os gerentes do grupo inteiro, talvez não teria acontecido isso. Principalmente, acho que o gerente de produção, não foi envolvido. Porque senão ele ia ter uma visão, né? Olha, se tiver que fazer essas alterações, vamos ter que alterar aqui a linha de produção, e vai ser prejudicial nisso, naquilo.
vamos ter um, como que eu posso explicar? Um prejuízo aqui ou acolá. Ok. Um dos aspectos é esse mesmo. Uhum. Obrigada, Alessandra. Nada. Bruna, fala para mim aí, lê para Oi. mim isso. Obrigada por enviar sua questão, sua resposta. Lê pra gente aí. O Então, que você acha? creio que ações descentralizadas seriam o ideal para que cada loja, identificando seus perfis de cliente, possa definir a melhor política de marketing regional e isto alinhado às decisões gerais da empresa. Além disso, uma limitação de opções adicionais, por exemplo, o item 1 seria vidro elétrico, trava elétrica ou ar-condicionado, e o item 2 seria pintura metálica, pintura fosca ou primeira revisão gratuita. Desta forma, eles conseguiriam controlar o investimento realizado na promoção, além do nível de produção a ser alcançado. E a única área que só obteve vantagens foi a de vendas. O atendimento ao cliente não cumprirá prazos e a produção ficará sobrecarregada. Isso aí, Bruna. Isso aí, isso mesmo. Uau! Congratulations! É isso aí mesmo. Porque você lembra que a gente falou aqui no começo de planejamento estratégico? Que a empresa ela previu um aumento de 30%. E aí, no seu carro-chefe. Então, por exemplo, uma empresa produz bolacha de chocolate, produz de morango, de limão, mas o que mais vende é de chocolate. Então, é o carro-chefe. Ela está prevendo um crescimento. O que é fundamental que se repasse essa informação? A todos os envolvidos no processo da bolacha de chocolate. Quem que produz, né? Em questões de recursos humanos. O que vai na produção da bolacha de chocolate, né? E a matéria-prima para montar, para produzir essa bolacha. Então, vai ter o suficiente? Estou falando que vai aumentar 30%. E é interessante que eu estou falando aqui aos próximos 3 anos. Então, não é algo para 3 meses, não é a curto prazo. Então, as áreas, ela tem um tempo que ela tem que já se planejar, né? E nesse estudo que eu coloquei aqui, o que a gente percebe? No começo do texto, ela fala da solidez que tem a empresa. Então, é uma empresa que tem há muitos anos. Então, o legal do estudo de caso é você conseguir identificar vários aspectos que são abordados dentro do texto. Por exemplo, no início está falando que é uma empresa sólida, é uma empresa que tem desde 1978, né? Então, é uma empresa muito, muito bem estruturada. E o que aconteceu? Ela veio se solidificando sua marca, né? Consolidando sua marca no mercado. No entanto, que ela está entre as maiores, né? Revendas. Cita aí que ela. E ela também pensa num percentual de aumento, de crescimento. E aí, o que acontece? É, existem os gerentes, existem os holdings. Esses gerentes de holding são gerentes que entendem do negócio, e são gerentes que eles conseguem ter uma visão mais ampla. Por exemplo, essa visão estratégica de aumento de tantos por cento num determinado produto específico. Esses gerentes eles têm essa visão de mercado. Eles conseguem identificar a necessidade do mercado e trazer isso para o negócio. A função deles é essa, além de outras, né? Claro, mas a função mais importante é a questão de estratégia. Conseguir, por exemplo, identificar que existe um nicho de mercado que pode ser agregado pela empresa, um produto que pode ser inovador, é, uma tendência de mercado, ou uma necessidade do cliente, né? Então, existem esses gerentes que fazem esse apoio aos gerentes locais. No caso desse estudo aqui, um ponto de vista que a gente pode levar em consideração é o fato
do gerente não ter consultado esses gerentes de holding, porque se ele tivesse feito um trabalho em conjunto, talvez ele tivesse um estudo mais, é, mais palpável, ele tivesse informações mais coerentes para saber quais seriam o- os itens que os clientes mais gostariam. Por exemplo, ele poderia ter feito uma pesquisa de mercado antes com os seus próprios clientes para saber, ou um estudo, por exemplo, dos últimos veículos que venderam, quais foram os adicionais que foram incluídos, né? E aí, após esse estudo, se ele chegasse à conclusão que foram esses itens que foram oferecidos, que foram os itens que é, foram considerados para estudo, para histórico, questões de histórico, o que ele deveria fazer? Ele deveria consultar tanto o gerente de holding quanto o pessoal da produção, porque você fazer uma venda de um determinado produto visando um aumento daquela venda e não comunicar a produção, é a mesma coisa que você vender um produto e não ter ele, né? Então, a informação acabou sobrecarregando essa atitude que ele teve, foi uma atitude positiva por um lado, só que negativa por outro. No começo do texto, a gente vê que ele fala que nos últimos anos, essa empresa ela demonstrou uma grande eficiência nas operações e um bom desempenho da equipe técnica de serviço de pós-venda. Então, a atitude que ele teve acabou, de uma certa forma, impactando tanto o pessoal da operação, que sobrecarregou e sem ter um planejamento, e quanto o pessoal do pós-venda, porque isso também impacta na qualidade do pós-venda, né? Com questão de atraso, da entrega e tudo mais. Então, desencadeou uma série de outros fatores. E aí a gente consegue perceber a importância que tem do planejamento. E que a questão do planejamento da qualidade especificamente, ela está atrelada não só ao produto, porque ele estava vendendo um produto de boa qualidade, estava fazendo um trabalho de atendimento ao cliente, oferecendo algo a mais, né, do que se tem no mercado, talvez ali na região, só que ele não se preocupou com a qualidade do serviço nem do pós-venda, né? E aí é uma atitude que envolve outras áreas. E aí a gente consegue ver como que uma área está atrelada diretamente à outra, né? Beleza? Será que ficou claro isso? Aqui a gente vê, considerando os aspectos de qualidade, de produção. Então, uma outra questão que seria interessante seria a realização da pesquisa de satisfação do cliente, né, do que o cliente gostaria de opção. Tendo essas informações, conseguiria fazer um planejamento de como seria atendida essas necessidades. Porque ele teria um ranking de necessidades dos clientes. E aí ele conseguiria traçar um perfil e aí, em cima disso, trabalhar junto com o pessoal da produção. E aí ele conseguiria prever, se precaver de um possível aumento repentino de um determinado produto, né? Então ele mudou o comportamento daquele produto no mercado. E aí com isso acabou alterando uma série de outros fatores ali.
Deu para vocês entenderem a importância da gente trabalhar em cima do planejamento, de fazer tudo atrelado com outras áreas? Acho que ficou claro para vocês com esse estudo? Ficou sim, Lídia. Muito obrigado. Ficou sim, Nid. Obrigadão. Vocês têm mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Bem, aqui ainda falando sobre essa questão centralizada e descentralizada, a questão centralizada, ela é interessante porque você consegue ter um domínio maior da situação e ter uma tomada de decisão mais rápida e mais focada, né? Porque, como está dizendo, nesse caso específico, são sedes em regiões específicas, diferentes, distintas, né? Então, muito provável que o comportamento pode diferenciar o comportamento do cliente. Por exemplo, se ele tem uma unidade no estado de São Paulo e tem uma outra unidade na Bahia. Então, o comportamento do cliente é diferente. A cultura, o modo de abordagem desse cliente é diferente. Por isso que talvez, se essa atitude de inserir dois produtos, oferecendo dois produtos, fosse, fosse aplicada de forma descentralizada, talvez o comportamento seria diferente em outras áreas, seria mais disseminado. Então, teria uma área que ia escolher mais a questão do retrovisor elétrico, porque eles não têm uma boa aceitação com direção hidráulica, por exemplo, né? Então, o ideal é você ter um estudo local, é muito importante, e com base nisso, pode-se fazer um estudo em todas as outras regiões, e depois você tem um estudo amplo, um estudo geral. E aí você consegue identificar, será que todas as regiões têm o mesmo comportamento? Será que o que eu apliquei aqui nessa unidade é passível de ser aplicada na unidade do Rio Grande do Sul? Como que é o comportamento lá, né? Então, o planejamento, ele é pode ser muito distinto, dependendo da região e do local onde vai ser aplicado. Tá ok?